Oiê! Olá, tudo bem? Finalmente conseguimos tudo e você? Tudo bem. Tava com problema no fone aqui, tinha pego errado que não encaixava no Ah, iPhone. a gente nossos nossos problemas para administrar, né? É filho, é Sim, fone, é telefone. é verdade. Bom, queria agradecer muito de você estar aqui. A gente vem tentando, estava falando aqui que a gente vem tentando desde antes da quarentena, né? Essa live. Sim, sim. Eu lembro que a gente falou um tempo atrás e não conseguiu marcar. Por N motivos, e hoje deu certo. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho da Bárbara e depois eu vou pedir para ela se apresentar. A Bárbara, ela é psicóloga também, especialista em inteligência emocional. A gente se conheceu através do Educando Juntos, que é a plataforma que a gente tem as nossas séries lá. Eu tenho as séries de educação financeira, né, e de mesada, e a Bá tem a série de inteligência emocional, que é fantástica. E essa semana ou semana passada, que eu tô perdida no tempo, que lançou? Semana passada, né? O meu semana O de passada, raiva, aham, é. A foi. gente lançou lá na plataforma também a série dela sobre raiva, então, incrível. E eu trouxe ela aqui pra gente falar um pouquinho sobre inteligência emocional e sobre o impacto que isso tem na educação financeira e como é importante a gente começar desde cedo, né, Bá? Queria É, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, dos seus projetos, e aí a gente toca o barco. tá bom, obrigada, Pri, pelo espaço. E como tu Imagina. disse, né, tu fala de finanças, eu falo das emoções, e a gente está agora tentando esse casamento, né? Porque uma coisa tem Sim, super a ver com a outra. super. E então, para quem não me conhece aqui do perfil da Pri, eu sou a Bárbara, eu escrevo no @criar com empatia. Eu sou psicóloga, mestre em psicologia clínica. Desde o comecinho da minha carreira eu fui percebendo o quanto as emoções vão impactando na nossa vida, né? Pensar nas emoções na vida financeira é uma coisa também que é mais atual para mim. A minha formação ela foi um pouco para outro lado, mas também me abriu um horizonte de uma forma absurda quando tu pensa, né? Quando tu começa a pensar o que que Sim. a emoção tem a ver com a finança, o que que as finanças têm a ver com as emoções, enfim, é bem complexo e bem curioso, né? Deixa eu ver o que mais. Sou mãe do Theo, um bebezinho de Fofo. 10 meses, charado Nós filho temos da um Theo. Pri. E acho que é isso também. Então, tenho os meus cursos lá minhas séries lá no Edu Juntos. O próximo eu tô achando que vai ser sobre empatia, para quem quiser um spoiler Super já. legal. E quem não conhece, deem uma olhada lá na plataforma, tá muito legal, tem muito conteúdo bom, com As preço meninas super são incríveis. acessível. E se fala de comunicação não violenta, de alimentação respeitosa, de disciplina positiva, de birra, de vários temas. Montessori, De Montessori, vários temas bem sim. legais, assim, vale muito a pena. Eu sou bem orgulhosa de participar desse projetão, né? Somos. E além de tudo, né, a gente pode conhecer as meninas que são incríveis, então a gente está sempre fazendo coisas juntas e tem sido bem legal. Bom, Bah, então eu queria assim, queria que você começasse do básico, porque eu falo bastante aqui de inteligência emocional, que é importante e tudo, mas eu nunca entrei a fundo no tema em explicar o que que é, como a gente consegue desenvolver inteligência emocional nas crianças e por que que é importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Claro, claro. Eu percebo assim que a inteligência emocional, ela entra de lambuja na maioria dos temas relacionados à maternidade, à criação, mas ela não entra com a profundidade que ela deve entrar, né? Sim. Ela entra assim um respingo aqui, um respingo ali. A mesma coisa quando a gente fala do mundo adulto, né? A gente fala em empresa, hoje em dia se fala muito de inteligência emocional, das soft skills, enfim, que um grande líder tem que ser empático, tem que ter resiliência, Uhum. mas eu acho que a gente tem que voltar lá do comecinho, como tu disse mesmo, do que é essa tal de inteligência emocional, o que é isso? A gente nasce com isso? Tem muita bobagem dita também, né? Sim. Então, voltando lá para o comecinho, a gente não tem uma descrição única do que é inteligência emocional, porque vários teóricos estudam, tem várias abordagens diferentes. A Uhum. psicologia é toda assim, né, Pri? Para Sim. abordagem tal é tal coisa, Uhum. enfim. Mas, em linhas gerais, a gente pode falar que a inteligência emocional é a nossa capacidade de lidar com os nossos próprios sentimentos e também com os sentimentos do outro. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz com o sentimento do outro,
Porque, na verdade, quando eu estou lidando com o sentimento do outro, eu estou lidando na minha forma de responder ao sentimento do outro, que eu não posso lidar com a emoção do outro, isso é Sim, impossível, né? Tem aquele meme bem famoso, eu faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. sim, O que é uma mentira, tu faz terapia é, para lidar com o teu com problema de você. lidar com os outros, mas na verdade é todo voltado para si, né? Uhum, O budismo e algumas linhas orientais falam muito disso. A coisa tá toda em ti, né? E as sim, emoções, elas são... autorresponsabilidade, né? Exato. E as emoções, elas são a base de como a gente funciona para tudo, de como a gente se relaciona com os outros e com a gente mesmo, de como a gente lida com o dinheiro, de como a gente vai lidar na nossa carreira, de como a gente vai lidar num casamento. Então, a gente diz que uma pessoa ela é inteligente emocionalmente quando ela consegue lidar de uma maneira adaptativa, de uma maneira saudável, com os próprios sentimentos. Então, Uhum, uma definição pode ser essa, né? sim, Ela tem vários pilares. A gente pode dizer que uma pessoa inteligente emocionalmente, ela vai ter uma boa tolerância à frustração. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, ela não dá aquela surtada no primeiro segundo, o que não quer dizer que ela não vai surtar nunca, né? sim, Mas que ela consegue reagir de uma maneira um pouquinho melhor. A capacidade de se manter motivado por períodos um pouco maiores também tem muito a ver com a inteligência emocional. A empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De pensar com os olhos do outro, ou com o coração uhum, do outro. A gente pode usar a linguagem poética que a gente sim, preferir, né? A nossa capacidade de resiliência, que é o famoso enverga, mas não quebra, né? uhum, Então, mesmo quando está difícil, a gente ainda conseguir se manter naquela atividade. E eu acho bem legal a gente estar falando disso hoje, Pri, porque é o que a gente está vivendo, né? Vê se a sim, quarentena não está lidando com todas essas capacidades nossas. sim. A Mai acabou de colocar uma pergunta aqui, inclusive, como não surtarmos nessa época, né? E assim, não tem outra definição para o que a gente está passando agora e de como passar isso da melhor maneira possível do que tendo inteligência emocional, né? É, é. Desenvolvendo a sua inteligência emocional. Então, se você até puder falar um pouco desse momento que a gente está vivendo e como a inteligência emocional também afeta, eu acho que pode ajudar também. Uhum. Só para a gente começar, então, a entrar um pouquinho nesse tema, já tem Uhum, duas pesquisas científicas a nível mundial que eu tomei conhecimento, que estão estudando como a inteligência emocional e o manejo das emoções estão interferindo na capacidade das pessoas de lidar com a quarentena, né? Uma foi feita na China, ela que foi onde começou o Covid, então eles estavam adiantados também nesse uhum, processo, é uma pesquisa que já está finalizada. E eles chegaram à conclusão que quem tem maior inteligência emocional é quem acabou sofrendo menos nesse período de isolamento e de sim, insegurança e de medo. E a outra pesquisa ela está sendo realizada principalmente na Espanha, mas também com colaboração de outras pesquisas, de outras universidades de língua espanhola, da Argentina e da República Dominicana, se eu não me engano. uhum, E eles estão indo para o mesmo caminho, mas eles ainda estão na fase de coleta de dados. Então a gente ainda não sim, pode afirmar o que eles não têm certeza absoluta. Mas a gente sabe que vai chegar mais ou menos, né, sim, na mesma conclusão. Então, por exemplo, quando a gente pensa em tudo que aconteceu, né? Tudo que está acontecendo. O que vem na nossa cabeça? A gente tem o medo de perder o nosso emprego, a gente tem o medo que o nosso dinheiro não valha mais nada porque tá todo mundo falando da crise mundial que está para acontecer. uhum, A gente tem medo de perder alguma pessoa que a gente ama, algum ente querido. sim, Então, envolve muita atenção. A gente está num momento que dá uma surtadinha, né, Maia? É inevitável, assim. A gente não sim. tem como fazer diferente, né? Mas quem vai dar uma surtadinha e quem vai dar uma surtadona, daí depende da tua capacidade de lidar com as dificuldades, com as vicissitudes, ou seja, com a sua inteligência emocional, né? É, e E eu acho que é parte também, né, da inteligência emocional a gente validar isso, né? Tipo, com hoje eu não tô certeza. bem e tudo bem surtar de vez em quando, né? Uma coisa bem importante da inteligência emocional é isso. As pessoas, e principalmente as mães, quando começam, as mães e os pais, né, the parents, quando eles pensam em inteligência emocional, eles pensam assim, eu não quero que daí meu filho sofra. Eu vou ensinar a inteligência Uhum, emocional para ele não sentir raiva, para ele sim, não sentir medo. E não, na verdade, a pessoa que tem uma inteligência emocional é a que acaba
sentindo mais no sentido que ela não reprime isso. Então, ela vai sentir tudo isso, mas ela vai conseguir pensar e manejar essas emoções desafiadoras de uma maneira um pouquinho melhor, digamos Melhor. assim, né? Uhum. E eu acho que é legal você falar, se você conseguir, né? A gente até nem falou disso muito, de falar sobre esse momento agora, mas como a gente pode ajudar as crianças a passarem Uhum, por esse momento, né? Porque a gente, eu tô falando de finanças aqui, né? O meu perfil é sobre finanças, só que a inteligência emocional, ela é a base para finanças, né? Para claro, claro. qualquer decisão financeira que você tenha quando adulto. E eu acho não, né? Eu tenho certeza que passando por esse momento de uma maneira sadia, digamos assim, se a gente conseguir desenvolver essa inteligência emocional das crianças nesse momento que a gente está vivendo, a gente vai colher frutos maravilhosos quando eles forem adultos, inclusive na vida financeira, né? Então, se você Claro, puder claro. dar alguma dica de como a gente ajuda as crianças nesse momento, as crianças estão com medo, que estão ouvindo falar de alguma coisa que é tão distante para elas e abstrata, né? Para E eu todos acho que seria nós, legal. né? E para eles ainda mais. Primeira coisa, a gente tem que lidar com a gente mesmo, né? De novo. Então, a primeira dica que eu tenho é para os pais, é para baixar a expectativa. Tu não achar que a tua criança vai sentar e vai fazer 5 horas de estudo e te deixar trabalhar no seu home office tranquila na salinha no cantinho. Isso não vai acontecer. Então, quando os pais baixam a expectativa, a criança vai lidar melhor também com o momento. Ela sabe que também não está fácil para ela, que também não está fácil para a mãe. Então, a primeira coisa é conversar com as crianças sobre o que está acontecendo de maneira sincera, mas sem terrorismo. Eu vi, Uhum. estava passando uma mãe com uma criança aqui na frente de casa esses dias e ela falando assim: filha, se você colocar a mão na boca agora, você morre. E a menininha, assim, de uns 5, 6 anos, olhou para a mãe, tipo, Ai, que dó! assim? Porque uma criança, ela vai pôr a mão na boca. Sim. É natural, a gente põe o tempo todo, né? Então, sem terrorismo, sem falar é um vírus fatal que tá vindo matar todo mundo e... Não, então, calma, né? Outra dica é você entregar o que a criança pergunta. Tu também não vir com toda uma teoria que às vezes ela não chegou ali. Se você Uhum. explicar de um jeito simples e aquilo atender a curiosidade dela e tu vê que ela tá satisfeita já com a Uhum. informação, deu, tá bom. É a mesma coisa que a gente usa quando a gente vai falar de sexo com crianças muito pequenas, né? Às Uhum. vezes a criança quer saber uma coisa assim que é mínima e tu já explica o que não precisava ainda naquele momento, né? Nomear o sentimento da criança e os seus. Então, às vezes a criança, dependendo principalmente de 7 a 10 anos, assim, ela percebe que ela tem medo e muitas vezes ela tem vergonha de dizer que tem medo. Então, tem criança que os pais têm escrito assim, que vão chorar sozinho com medo que a avó morra, mas tem medo de contar para a mãe, daí escreve no Uhum. diário, ou daí tá brincando com a boneca e conta para a boneca e a mãe percebe, enfim. Então, a mãe e o pai falarem que eles também têm medo, que também estão com raiva quando não pode sair, que também está com saudade, isso vai ajudar bastante a criança a ir sentindo o espaço para ela dividir os próprios sentimentos, né? Isso é uma coisa bem importante também. Uhum. E falando já, daí fazendo um pouquinho de um link com as finanças, você Sim. pode usar muito esse período para trabalhar, por exemplo, a empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. Quando tu vai ao mercado, por exemplo, que tá bom que hoje as crianças não vão mais junto ao mercado, ou pelo menos não Sim. deveriam estar indo, né? Mas tu não traz o mercado inteiro para casa. E aí tu pode usar isso como um exemplo para explicar para tua criança, olha, se a gente que está podendo comprar tudo, quem tem a possibilidade de comprar só picadinho, vai chegar no mercado e não vai encontrar o papel higiênico, por exemplo, que foi o que Uhum. acontecia há um tempo Sim. atrás. Outra forma de trabalhar a empatia é trabalhar a doação, que é uma ferramenta que eu sei que você usa bastante Sim. na educação financeira. Então, tá tendo 1000 campanhas para juntar para as favelas, para alimentos, para roupas, para um monte de coisa que está faltando para as pessoas mais carentes que não estão podendo mais trabalhar, enfim. Então, se tu vai doar, senta com a tua criança, faz junto, explica, olha, Uhum. sei lá, tu vai doar, tem um movimento bem grande em algumas favelas do Rio. Você vai doar uma cesta básica para a favela, senta com a sua criança, explica o que está acontecendo, explica que eles não estão podendo trabalhar, não estão podendo sair, que está faltando comida, que então a gente vai doar para eles não passarem fome.
tu tá trabalhando a empatia, tu tá ajudando o seu filho a se colocar no lugar deles, né? E até mesmo o fato da gente ficar em casa, né, Bah? A gente pode trabalhar empatia, porque a gente está em casa, embora não sejamos grupo de risco, né? A gente está em casa porque existem outras pessoas que estão nesse grupo de risco e eles não podem ser contaminados, né? Exato, exato. A sua responsabilidade social, ela vem em forma de empatia, né? Sim, Se tu não tem muita exatamente. empatia e tu pode sair, tu sai, Uhum, né? Quase falei um palavrão exatamente. aqui, desculpa. Não tem A problema, todo mundo empatia, precisa. né? A empatia tu pode trabalhar também em relação ao espaço de cada um em casa, né, Pri? Uhum, Olha, a mamãe agora ela precisa trabalhar, o trabalho da mãe é importante, então a mãe vai ficar aqui 30 minutos, mas a empatia é uma via de mão dupla, né? Tu não pode sim, exigir a empatia do seu filho e não dar empatia. Então tu combina isso com ele e tu diz, mas o que que você quer fazer de especial hoje? Então quando acabar essa reunião, a gente vai, daí tu te põe no lugar da criança e aí tu trabalha a empatia, né, com ela. Quem tem criança pequena, a criança precisa dormir e o irmão mais velho quer ferver em casa. É uma oportunidade de trabalhar a empatia. sim. Outra habilidade bem importante que você pode trabalhar nesse momento é a tolerância à frustração. Estamos todos frustrados. Todos. Eu acho que não tem uma pessoa, né, no mundo que não Em está menos frustrada ou com. menor ou maior grau, todo mundo, né? Exato. Então, tu pode trabalhar com a tua criança assim. Eu sei que você queria estar lá fora agora. A mamãe também queria. E daí, whatever, né? O que você queria Uhum, estar fazendo. Mas nesse momento é importante. Então, tu vai de pouquinho em pouquinho trabalhando também a tolerância à frustração, né? Então, eu acho que ótimo. já são alguns exemplos. Sim. Antes da gente, eu quero continuar na parte financeira, mas eu quero responder as perguntas. Então, se alguém tiver pergunta, por favor, deixa aqui pra gente. A Maia tinha perguntado lá em cima. Peraí que eu vou, pra eu ler certinho aqui. Como, sobre a raiva, peraí, que eu tô revendo aqui. Como não explodir de raiva? A Maia perguntou. Nesse momento. Se tu souber, tu me conta, tá, Maia? Eu também queria Ai, saber. ai. Assim, ó, quem quer aprender algum manejo de raiva pode fazer o meu curso lá do Edu Juntos. Tem várias dicas de ajudar com a raiva da criança e também a nossa. Mas nesse momento, o que eu posso dizer são duas coisas. Primeiro, que talvez a gente vai ter que explodir de raiva e tá tudo bem. Como não é não estamos vivendo uma época normal, as emoções elas estão tão à flor da pele e às vezes a explosão emocional ela vai ter que acontecer, né? Sim. Mas aí é como que eu vou explodir de raiva com o menor dano, entendeu? A explosão ela vai vir, mas não pode vir, por exemplo, tu te descontrolar e aí tu bater no seu filho porque tu ficou com raiva. Ou tu bateu no seu marido, ou tu jogou um prato na cabeça de alguém. Então, a explosão, explodir de raiva, em alguns momentos a gente vai, mas até o explodir de raiva, que é quando já passou do limite, pode vir de diversas formas. E a Tem pra... inteligência emocional também, né? Exato, tu pode, por exemplo, escolher gritar e não tacar um prato na pessoa. Uhum. É bom gritar? Não, não é legal. Mas se naquele momento foi o melhor que tu pôde dar, então tu faz, tu pega a escala daquilo que tu pode fazendo e tenta fazer a mais Sim. baixa, né? E Mas acho que todo. não se culpar também, né? Porque às vezes vai acontecer, outras vezes você vai conseguir administrar e assim, tudo bem, Exato, né? É assim que exato. funciona. E E explicar para a criança, né? Nomear o que você está sentindo, por que você reagiu daquele jeito, e se exato. desculpar se você foi rude de repente. Eu ia chegar bem nesse ponto. A parte da desculpa é importantíssima, Sim, né? E se desculpar com a criança, ou com o marido, ou com a pessoa que você explodiu, e se desculpar contigo mesmo, né? Porque se perdoar também é muito importante. Depois ficar martelando, mas eu fiz aquilo, eu não podia ter feito aquilo. Não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? não, Não vai resolver gasta o problema. energia, né? É, Gasto é. desnecessário de energia. Bom, eu queria então que você falasse um pouquinho, como você atende muita gente no consultório e tal, falar um pouquinho pra gente. Você certamente deve ter visto casos de pessoas com problemas financeiros por conta da inteligência emocional. Então, como a falta de manejo mesmo das emoções, como que isso pode afetar
quando a gente for adulto, assim, o que que pode acontecer? Uhum. Eu vou primeiro falar então da parte boa da inteligência emocional com Uhum, as finanças e tá. aí vou entrar com a parte ruim, né? O Heckman, que é um pesquisador de economia, que foi prêmio Nobel, eu não vou lembrar em qual ano agora, mas um pensador contemporâneo, né? Ele fez uma pesquisa de 30 anos de duração, vendo quais os impactos da. Então, ele pegou a criança no ano X e as crianças que foram ou não. Tá vindo em inglês, me perdoa, Fri. Que passaram ou não por treinos de inteligência emocional. E aí ele foi acompanhando no desenvolver da infância, na adolescência e na vida adulta. E ele percebeu, falando de finanças, que na vida adulta as crianças que passaram por um treino de inteligência emocional lá atrás, elas tinham os maiores salários, elas tinham as maiores economias, porque ter um grande salário não quer dizer que a pessoa vai ter Tem economias, inteligência né? emocional, É onde entra a inteligência emocional, os melhores cargos nas empresas e um menor índice de absenteísmo, que é as faltas no no trabalho, né? trabalho. Uhum. Então, assim, a gente já tem uma prova, né? Uma pesquisa validadíssima de 30 anos de duração que prova que quem tem uma inteligência emocional mais desenvolvida vai ter mais dinheiro. Basicamente, no Uhum. duro é isso, né? Prosperar, né? Vai prosperar, exatamente. E aí, o contrário, né? O que a falta de inteligência emocional afeta as finanças? De novo, manter-se motivado, tolerância à frustração e resiliência. Vamos pegar Uhum. só esses três aqui, né? Se tu não tem tolerância à frustração, qualquer coisa ruim que acontece na sua vida, tu pode, por exemplo, ir para um comportamento de gasto excessivo. Tu tá Uhum. triste, ou tu tá brabo, ou tu tá qualquer coisa. Tu não tá conseguindo lidar com esse sentimento. Quem que nunca diz, ai, que vontade de ir no shopping passar o dia comprando? Sim. E aí pronto. Se tu não consegue tolerar a frustração ou manter-se motivado e esperar a recompensa tardia, né? Que é, por exemplo, o que fizeram naquele teste tão No famoso teste que do depois marshmallow, né? viralizou, né? Infelizmente, nos dias atuais, que é o teste do marshmallow. Se tu não consegue esperar, talvez tu nunca junte para comprar uma casa. Tu vai sempre Uhum. viver no aluguel. Ou, enfim, não que tenha que comprar uma casa, né? Que hoje, Sim, inclusive, mas a administração, né, do dinheiro, exato, né, em si. exato. Então, a inteligência emocional e as finanças, elas estão muito, muito, muito ligadas, né, Pri? A gente tem 1 milhão de casos que a gente pode lembrar de pessoas que ganharam muito dinheiro, muito dinheiro. Tem os casos famosos de quem ganhou na loteria, ou de Tele, jogadores de futebol, gente da televisão, que deu aquele boom, assim, ficou milionário e hoje mora no e perdeu carro, hoje tudo. mora de favor. Será Uhum. que essas pessoas não tinham alguém que elas pagavam para administrar o dinheiro? Tinha, provavelmente, né? Então não é só Uhum. uma questão de administrar o dinheiro, é uma questão de também administrar as emoções que estão ligadas com o dinheiro, Sim. né? E fazer escolhas, né? E saber resolver problemas e lidar com a frustração, como você falou, encontrar caminhos, né? Eu acho que Exato. tudo isso faz parte de você ter a sua inteligência emocional desenvolvida. Eu sempre digo assim que eu bato muito nessa tecla porque a base realmente da vida financeira, ela é a inteligência emocional. Do meu ponto de vista, não é nem o dinheiro. O dinheiro é parte do processo, assim. Mas a gente tem que criar os nossos filhos, eu acho, para que eles saibam acreditem no seu potencial, tenham esse autoconhecimento, né, que até faz parte da inteligência emocional. E se eles perderem todo o dinheiro que eles têm um dia, eles tenham ferramentas para recomeçar, né? Então, o Exatamente. dinheiro é parte de tudo isso, mas não é só o dinheiro, né? A gente até falou ontem, eu fechei uma mentoria, a gente estava falando, né? Que o dinheiro ele é um ótimo servo e um péssimo senhor. Então, se você deixa o dinheiro mandar em você e controlar a sua vida, é completamente diferente de você administrar o seu dinheiro, né? E é Claro. inteligência emocional, né? No final das contas. E aí assim, né, Pri, a gente pode pensar, por exemplo, numa árvore. O tronco, a gente pode pensar que são as ferramentas da inteligência financeira. Tu saber o quanto do teu salário tu tem que guardar, qual é o melhor lugar para investir, se é Selic, se é Tesouro Direto, se é a Bolsa, enfim, são as Uhum. ferramentas
de finanças propriamente dito. Tu tem Sim, que saber declarar o seu imposto, enfim, essas coisas. Mas a raiz tá na emoção. A raiz está exatamente. Você pode ter todas essas ferramentas. Se tu não souber, tu também vai te dar mal, mesmo que tu tenha a Sim, inteligência financeira. Essas ferramentas, elas que vão te ajudar a como que a tua emoção saudável vai te levar para a árvore prosperar. Não sei se vocês sim, conseguiram ser imaginar a frutífera. figura. Uhum, sim. Exato. Então, tá É, se a muito gente não ligado, tiver a né? raiz, não tiver essa raiz, não vai acontecer, A ferramenta né? A não vale gente para não vai dar nada. frutos. E se a gente tiver só o tronco também, não vai acontecer. E se tiver só a raiz, não sabendo usar as ferramentas também, né? Tem Exato. que casar as duas coisas, a inteligência emocional e a inteligência financeira. Que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito para trabalhar, que a gente Com podia fazer certeza. muita coisa, podia fazer mais lives, podia pensar em algum desafio, algum projeto, algum curso, não sei, porque eu acho que Unindo as duas coisas, né? dá pra gente ajudar bastante, eu acho, unindo ferramentas tanto da inteligência emocional quanto da inteligência financeira. Talvez possa parecer que se a gente comece isso na infância, a gente vai demorar muito para colher esses frutos, né? Eu não sei se com a inteligência emocional você sente tanto assim, mas do ponto de vista financeiro, eu percebo que os pais acabam muitas vezes postergando o assunto, né? Por achar que agora não é o momento, eu tenho outras coisas para lidar, meu filho não come direito, não dorme direito, então eu vou trabalhar nisso primeiro para depois pensar sobre a educação financeira. Só que você corre o risco muitas vezes seu filho chegar lá no primeiro salário, receber o primeiro salário com 18 anos e não saber o que fazer com isso, né? E o desenvolvimento da parte financeira ela é uma jornada, né? Que você começa na infância e vai construindo junto com a inteligência emocional ao longo da vida da criança. Então eu costumo dizer que nunca é cedo demais para começar. E a mesma coisa vale para a inteligência emocional, né? Sim, sim, eu sinto a mesma coisa. As pessoas, por exemplo, elas querem saber como lidar com a birra, mas elas não querem aprender, muitas vezes, a validar o sentimento da criança, por Uhum. exemplo, né? Quer Seja cessar, né, a birra. exato, mas não quer ir na base. E finança é a Uhum. mesma coisa. Que pai que não quer que o filho prospere na vida adulta, Sim. né? Uhum. E são. É, desculpa, mas existe o desejo, né, do filho ser próspero, de ter inteligência emocional, mas também muitas vezes os pais não sabem como fazer isso, né? Então tem que usar ferramentas, tem um monte de ferramentas aí que eu acho que a gente pode condensar de repente e criar um caminho, né? Porque é um processo, né? A Mafalda tem uma tirinha que eu amo, que eu uso para várias coisas na minha vida, assim, que ela diz assim, como sempre, o urgente não deixa tempo para o importante. Parece que a gente está Perfeito. sempre tapando o buraco do que está fervendo e a gente não está Uhum, cuidando das coisas que são um processo, as coisas que não uhum, são emergenciais, né? E sempre é hora de estar trabalhando isso, mesmo que seja de sementinha em sementinha, porque é assim que acontece, né? Tem uma outra historinha que a gente usa bastante em terapia, que é a do carro, né? O teu carro começa com barulho e tu não cuida daquele barulho. Ele faz um barulho maior, tu também, esse dia eu tô com pressa. Aí de novo ele faz um barulhinho. Bah, mas hoje eu tô levando meu filho pra escola. Aí um dia funde o motor. Aí tu fica bravo que o sim, motor fundiu, mas tu não se atentou para os sinais que ele deu lá atrás, né? Então é isso, exatamente. deu um barulhinho, tu tem que já cuidar. E quando a Sim, gente fala de educação emocional e de educação financeira, tu tem que fazer ainda antes do barulhinho, né? Tu não tem sim. que esperar seu filho ter um problema financeiro para querer ensinar. Tu já Não, pode e ter as começar. informações, se abastecer de informações é importante porque a gente corre o risco de fazer errado, né? De muitas Claro. vezes processar uma birra, por exemplo, bater, que a gente fala super disso lá no Educando Juntos, que a gente é realmente contra. Ou no meu caso, assim, falando do financeiro, eu quero ensinar o meu filho, vou dar mesada. Aí dá a mesada lá, R$ 100 por mês, se vira aí. Não ensina a criança como usar, por que que ela tem Sim. que usar, onde ela vai gastar. Briga E, se ela usou e- errado. exatamente. E aí, ao invés de você ajudar, você acaba atrapalhando o processo. Então, assim, é, a gente tem que se educar também, né, para educar as crianças. Não Com tem como, a gente certeza. tem que ter informações, procurar fontes que sejam seguras e
colocar isso parte da rotina. Falando assim, pode parecer que é trabalhoso, que é muita coisa. Realmente é mais fácil, de repente, você não olhar para isso e colocar um pano em cima, né? Mas a partir do momento que você conhece as ferramentas e começa a usar no processo, vai ficando fácil, vai ficando intuitivo, né, de você fazer. E eu acho E ver a incrível, evolução, né? eu acho incrível, Pri, que tu trabalha com exemplos muito do dia a dia. Sim. Quando você Eu, fala de inteligência financeira, então você não tem que parar o seu dia, sentar a sua criança e agora vamos falar de finança. É quando você está no carro, é quando sim. você está jantando. Então, é trabalhoso? Mas também não é uma coisa assim que você, como você mesmo disse, quando você vira a chave, quando você entende, tem o dia inteiro Sim. possibilidades de você trabalhar a educação financeira, né? Eu fiz um É, post esses dias, desculpa, eu vou só finalizar e te deixo não, falar. Eu fiz um post esses dias sobre empatia e eu falei que as pessoas podem usar os filmes para trabalhar empatia com as crianças. E muita gente me escreveu, mas me diz qual filme, me diz qual filme. Qualquer filme. Porque se colocar no lugar do outro é em qualquer situação que você pode usar. E aí eu respondia para as mães, olha, eu posso pensar algum filme específico, mas a verdade é que um filme é feito para te colocar no lugar do personagem. Então, qualquer filme você vai usar. qualquer E um. finanças Depende é a do que você quer mesma trabalhar coisa. também, né? Exato, e o dinheiro tá aí, né, Pri? Todo mundo Sim, sabe que existe dinheiro. A criança muito novinha, ela já sabe. Então, as possibilidades estão no dia inteiro. então, 24 horas por dia tu vai ter um exemplo para tem. trabalhar as finanças. Eu costumo dizer que se não der para colocar em prática no dia a dia, não vai funcionar, né? Porque a gente não tem o tempo, né, de sentar. Até nem é legal você sentar e dar uma aula para o seu filho sobre finanças. Sim, Porque não é isso que vai educar, né? Não é isso. É no dia a dia mesmo, é encontrando situações. Eu sempre digo que a gente tem que ter olhos de professor, assim. E olhar para as situações e ver o que que eu posso tirar disso, né? Como que eu posso ensinar alguma coisa? E pensar no dia a dia dessa maneira. É lógico que a gente não vai fazer isso em todas as situações, até porque a gente é pai e mãe. Acho que é Jung que tem uma frase dessa, né? Que a gente pode ter todas as teorias e informações, mas quando a gente está com outra pessoa, a gente é só um ser é humano só outra conversando com outro ser pessoa. humano. Exato. E às vezes é isso mesmo, é você e seu filho, né? Não precisa de aparato nenhum, mas você consegue ter esses momentos e também consegue ter os momentos onde você ensina alguma coisa, né? E coisas simples, assim. Tu Eu tem trago aquele exemplo bastante do coisa. Tu tem o Pode exemplo do falar. boleto, né, Pri, que eu achei incrível, assim, da mãe que foi pagar o boleto junto com a criança, com a Sim, adolescente, né, sim, não, ela tem pré-adolescente. 17 anos e ela não sabia o que era um 17? boleto. 17 anos. E aí a moça que me escreveu falou: Nossa, minha filha tem 17 anos e hoje ela veio me falar. Eu falei para ela pagar o boleto do transporte da escola e ela não sabia o que era um boleto. Daí ela falou: No outro dia eu mandei ela ir pagar para ela entender como funciona. Então, assim, durante 17 anos nem passou pela cabeça dessa mãe e mostrar. E assim, não passa mesmo. Se você não estiver Claro, atento, você vai fazendo as coisas para facilitar a vida do seu filho, para facilitar a sua. E não passa pela sua cabeça, mas imagina se essa moça, né? Porque ela está na faculdade e tudo. Um dia chega um boleto para ela pagar. Eu tenho um outro negócio que eu sempre conto também, que eu tenho uma amiga minha, amiga pessoal, que ela é, tem educação, assim, foi educada, fez faculdade e tudo. E ela achava, jurava que o saldo em vermelho no banco era quanto ela tinha de dinheiro. E ela estava negativa, tipo, uns 5 mil. E ela achava que ela tinha aquilo para gastar. Então, assim, em um básico, determinado né? momento, as crianças têm que aprender isso, têm que aprender como que você lê um boleto bancário, como você faz um imposto de renda, e porque é parte da vida, né? Assim É, como eu é. costumo dizer que assim, a gente não tem que dar um peso maior do que ele tem para o dinheiro, né, para as finanças, mas ele está ali na roda da vida, né? A gente tem Sim, sim. relacionamentos, família, nosso emprego e a área financeira. Então, é, por conta de tabus que a gente tem na vida, né, a gente acaba muitas vezes não olhando para essa área com o carinho que deveria, né? E levantando aqui a bandeira do feminismo, né, Pri, tomar cuidado, não principalmente, mas bastante na educação financeira das meninas, porque Sim, até uma geração atrás a mulher não trabalhava, era o marido quem sim, cuidava de tudo, e a gente ainda vê exemplos hoje em dia de mulheres que trabalham, que têm um salário,
e entregam tudo para o marido, e o marido é quem faz a Não tá. administração financeira, porque mulher não entende de dinheiro. Sim, É essa é uma máxima, gravíssimo, né? né? Mulher não entende de dinheiro. Mulher entende do que ela quiser quando ela quiser, Claro, né? exato. Então, é Tem outro tanta ponto coisa bem legal, que né, para ser que a gente comentado tem que ficar também. atento, tem que ficar atento com tanta coisa, né? E colocar isso mesmo na rotina, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você queria falar, Bá, sobre o tema. Não, Eu acho que foi bem legal, um assim, a gente milhão de falou de bastante coisas, coisa. né? É, A gente tem um já milhão de falei, coisas para falar. dá pra gente fazer alguma coisa relacionada a isso, viu? Vamos conversar. Vamos É, sim. queria saber se o pessoal tem perguntas, quer perguntar alguma coisa, ou sobre finanças, ou sobre inteligência emocional, sobre as duas coisas, né? Bom, eu vou deixar aqui aberto para ver se alguém pergunta e aí a gente vai fechando. Queria agradecer muito. Eu sei que para você é super puxado fazer live nesses horários, qualquer horário, né? Com um Qualquer pequenininho aí que horário. amamenta e uma hora você ficar à disposição. Então, muito obrigada. Eu estava super ansiosa para você poder vir aqui falar. Você sabe que eu te admiro muito, que eu te Ai, acho Pri, incrível, obrigada. que você é uma profissional fantástica. Então, obrigada de você ter dedicado esse tempo aqui para falar com o pessoal aqui. Eu acho que foi um conteúdo riquíssimo Com e certeza. conte comigo para o que você precisar. A admiração é recíproca. Eu estou bem Obrigada. feliz de ter conseguido esse tempinho para vir aqui. E quem tiver dúvida, quiser também depois da live escrever para mim ou escrever para a Pri, a gente com certeza vai ficar bem feliz em responder, né? Eu espero que tenha Sim. feito sentido para vocês essa live, para quem está assistindo, tenha ligado alguns gatilhos, tenham pensado Uhum. em algumas coisas importantes, assim, e a gente está à disposição, né, Pri? Sim. Mandar um beijo para as meninas que estão aqui, a Fer e Sim, a Ju. Obrigada, meninas. E eu queria falar para vocês seguirem o perfil da Bárbara. Não sei se todo mundo que está aqui já segue, mas sigam que tem muitas dicas ótimas. Eu acho que tanto a Bárbara quanto eu, a gente procura sair um pouco do convencional e trazer bem ferramentas práticas mesmo para vocês poderem aplicar. Então vale muito a pena porque é um conteúdo riquíssimo e disponível aí para vocês. É só seguir lá. Então tá bom, Bah. Acho que não tem perguntas. então Vamos é isso, né? encerrar. Obrigada. Um Vamos bom nos dia para falamos. todo mundo. Sim, Bom vamos dia para sim. vocês aí. Beijo. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.